Salve, muito boa noite. Evangelizar é mesmo preciso. Um grande abraço ao padre Reginaldo Manzotti e toda a sua equipe. E nós aqui estamos diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, no Frente a Frente. É de política que nós vamos falar agora. Política, você sabe, muda a sua vida, define a escola do seu filho, a sua casa e o seu emprego. Então é por isso que precisamos sim discutir política. E por aqui os tempos estão quentes, né? O Senado vai votar, vai aprovar a medida provisória dos precatórios para financiar esse novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. É um programa ambicioso de mais de 90 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro deve estabelecer ali uma renda mínima de R$ 400. Eu disse que a emenda será aprovada, mas eu vou te dizer mais uma coisa, ela será modificada. E é exatamente o que vai modificar que é o grande debate deste momento no Congresso Nacional. Seja, portanto, bem-vindo aqui ao Frente a Frente, hoje com o deputado Vanderlei Macris, deputado experiente do PSDB de São Paulo. Deputado, muito boa noite, obrigado por estar aqui nos estúdios da Rede Vida. Muito obrigado, Zé Maria, um grande abraço a você, a Denise. É uma alegria poder voltar ao seu programa, ao programa de vocês, um programa já consolidado, de sucesso, e estar aqui realmente é uma alegria muito grande, porque é um momento de prestar contas, discutir o país, discutir os interesses da população, e é isso que nós vamos fazer hoje um pouquinho aqui, né? Muito bem. Estou um pouquinho nervoso já, porque eu sei que aqui as perguntas são diretas, né? Mas é isso. Muito obrigado pelo convite, viu? Nós que agradecemos. A conversa boa aqui nessa mesa redonda, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. E como íamos dizendo, o assunto não falta na política. Inclusive, a gente tem aqui hoje o deputado Vanderlei Macris, que tem meio século de mandatos. É isso mesmo, ele tem 50 anos de vida pública. Ele já foi vereador, teve 7 mandatos de deputado estadual, está no 4º mandato de deputado federal. Ou seja, alguém que chega com uma experiência, uma vasta experiência na política, e nesta semana em que o PSDB vai fazer a sua prévia para escolher o candidato do partido à presidência da República, um assunto que está tomando conta aí dos bastidores. Aliás, deputado, novembro já é conhecido como o mês da largada para 2022, porque tivemos aí vários eventos na política, a filiação de Sérgio Moro, né, ao Podemos, a filiação de Rodrigo Pacheco, que sai do Democratas e vai para o PSD de Gilberto Kassab, agora essa definição do PSDB, e falta também aí o partido do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não está definido. Deputado, o que a gente pode esperar do PSDB esta semana, no domingo, né, que teremos a prévia? Olha, Denise, essas prévias é um processo de arrumação interna do partido para tomar decisão em relação a quem será o nosso candidato ao presidente da República. Isso se dá porque nós, desde o início do partido, eu sou fundador do partido, nós imaginávamos que as prévias poderiam se diferenciar dos demais partidos que normalmente tomam decisões de cúpula, né? Se reúnem lá os caciques do partido e tomam a decisão. Nós vamos ter perto de 44 mil pessoas cadastradas que vão tomar essa decisão. Então veja você que é uma coisa muito importante, é diferente. No Brasil, em alguns momentos, alguns partidos tomaram o rumo de pensar numa prévia com filiados do partido, mas não deu certo. Hoje os partidos todos, menos o PSDB, está realizando uma prévia com seus filiados, participando todos os seus dirigentes partidários. São mais de 44 mil inscritos para participarem dessa prévia. E essa prévia ela vai decidir quem será o candidato em 4 grandes grupos, né? O primeiro grupo é o chamado grupo da elite do partido, né, que é o pessoal que tem mandato, por exemplo. Ex-presidentes do partido terão um voto, senadores, deputados federais
e também governadores e vice-governadores. Esse é um primeiro grupo, que tem um peso de 25% para essa decisão. Depois você tem um segundo grupo, que são deputados estaduais e vereadores. Esses estarão nas bases para votar por um aplicativo. Então, é um segundo grupo. E tem um terceiro grupo, que é os prefeitos e vice-prefeitos. E um quarto grupo, que são os filiados. Cada um desses grupos, 4 grupos, 25% de peso proporcional em relação à participação. Então, veja, é uma decisão extremamente democrática. Os candidatos estão fazendo visitas para todo o país. Nós temos os 3 candidatos se movimentando. Hoje está tendo debate em relação a esse processo dos 3 candidatos. Então, é um processo extremamente democrático. Isso é muito importante, porque você dá oportunidade para o filiado, aquela pessoa que está lá na ponta, está lá em Juquiá. O filiado vai ter direito a escolher o seu candidato a presidente dentro do partido. Quer dizer, você dá poder de decisão para o filiado. E ele vai, com certeza, explicitar ou vai criar condições para dizer, olha, meu candidato... E o candidato que tiver o apoio dessa prévia, ele vai se fortalecer, vai criar musculatura. As prévias estão no organograma do PSDB, estão no organograma. Uma exigência. Mas esta é seguramente essa é a mais disputada. É a mais disputada. É a primeira, porque nas outras nós não tivemos disputa. Portanto, esse ano nós temos disputa para 3. Foi candidato contra o Alckmin, né? Da última foi, vez. mas no fim ele acabou retirando e não precisou ter as prévias. E dá para a gente fazer uma previsão aí de quem vai ganhar? Vai ganhar eu tenho candidato, o João Dória é o candidato que eu estou apoiando, né? Ele é lá de São Paulo, tem um trabalho excepcional, depois a gente pode falar um pouco do trabalho dele, mas eu creio que ele hoje é o favorito, ele hoje é a pessoa que tem mais condições de umas contas interessantes viabilizar. ali pelo número de pessoas que vão votar, né? São Paulo está na frente. Olha, hoje, por exemplo... o número de prefeitos e vice-prefeitos é muito grande, muito grande, em porque, São Paulo, né? São Paulo, o partido é muito forte, né? Ele nasceu em São Paulo, comandou. São Paulo sempre foi muito forte. Então, nós, por exemplo, você pega Rio de Janeiro, que tem 32 vereadores, tem um prefeito. Nós temos 300 prefeitos e vice-prefeitos lá em São Paulo e temos mais de 1.300 vereadores. Isso indica a vitória dele. Por exemplo, nesses grupos todos, por exemplo, se pensa na elite partidária, nos mandantes do partido, hoje, os que têm mandatos, que têm uma presença importante, terá 25%, esses vão estar em Brasília votando. Nós vamos, inclusive, usar a estrutura do Tribunal Regional Eleitoral, as urnas do tribunal, supervisionada também, para votar. E vai ser aqui no Centro de Convenções. Os deputados, senadores, governadores, vice-governadores, prefeitos e vices vão estar aqui. Os demais grupos vão estar na sua base para votar por aplicativo. Agora, deputado, já tem gente dizendo aí que se João Dória vencer, alguns podem deixar o PSDB. O senhor acredita que vai haver aí uma debandada no caso da vitória de Dória, que até rimou? Olha, Denise, eu estou há muito tempo nos partidos políticos e eu fui do MDB, PMDB e PSDB. Eu sou fundador do partido, junto com Covas, o Montoro, aquele grupo que formou o partido logo no início. O senhor pode não acreditar, mas eu me lembro, viu? É mesmo? Eu me lembro. Eu estava aqui em Brasília, na fundação. Quando era o MUP, né? Veio do MUP, lá do MDB. É verdade. São 111 Movimento fundadores. Unidade Partidária. É isso mesmo. Os éticos do MDB saíram e formaram o PSDB. E tem aquela famosa fotografia, né, de todos ali. Eu estou lá nessa foto, mas foi um momento importante na vida do país e isso nem o partido tanto nasceu tempo assim, né? Só 30 anos. 30 anos atrás. Mas, de qualquer maneira, veja, eu acho que o Dória tem essa vantagem, na minha opinião, até porque São Paulo tem uma presença importante. Nós temos hoje 62% de todos os filiados do Brasil, só em São Paulo, não é? Então, Agora, o senhor acha que pode sair gente do partido? Que foi a pergunta? Bom, sua pergunta é se deve sair alguém do partido.
Eu tenho a impressão que pode ser que aconteça, né? Nós esperamos que não, né? Nós que estamos participando ativamente disso, esperamos que eles se mantenham no partido. Afinal, o jogo está democrático, o jogo está aberto, todo mundo que quis participar está aí, não é? Até esse problema de pesos que está dando para grupos diferentes do partido foi exatamente para evitar que São Paulo, se fosse só afiliado, não, era só homologação, né? No entanto, os pesos foram diferenciados, mesmo assim São Paulo tem um peso importante e eu tenho a impressão que o Dória é favorito, não só no grupo partidário, de dirigentes partidários, mas também dos filiados, dos prefeitos e vice. O que leva João Dória a ter esse favoritismo, na sua avaliação? Olha, é a gestão, é o fato dele ter começado mais cedo aí uma campanha? Olha, o João, ele tem um apelido de João Trabalhador, porque ele trabalha muito. Ele dorme 5 horas por dia. As pessoas normais trabalham 8 horas, 9 horas, ele trabalha 15, entendeu? Ele tem essa coisa de dormir pouco e trabalhar muito. E ele exige muito do seu time, exige muito, secretários, etc. Eu diria hoje, apesar de toda a crítica que se faz ao João Dória, ele foi criticado porque tomou posições importantes no início da sua gestão e enfrentou a questão da pandemia com muita decisão, com fortalecimento de uma ação que foi importante para o país, não é? E isso criou muitas arestas para ele, mas quem conhece o João Dória de verdade vê nele um dos melhores gestores públicos do país hoje, porque ele conseguiu fazer grandes reformas em São Paulo, fez a reforma administrativa, a reforma econômica, fez a reforma previdenciária, deixou o Estado absolutamente equilibrado. As finanças de São Paulo hoje estão em ordem, não é? Ele tem grandes programas sociais, ele anuncia toda semana um programa novo lá no Palácio dos Bandeirantes. Eu cheguei a dizer para ele, João, eu não aguento mais vir no Palácio Bandeirantes para ver tantos programas de lançamento que você tem. São Paulo hoje está investindo 21 bilhões de reais de investimento, não é? De dinheiro o ano que vem, estadual. Dinheiro do Estado. O ano que vem, 27 bilhões, são quase 50 bilhões de investimento que nós temos em São Paulo este ano e o ano que vem. Pois é, deputado. As grandes obras recuperadas. Ele parou São Paulo, trancou São Paulo durante a pandemia e isso não ficou bem para ele, não. Claro ele que não reduziu ficou bem o fluxo e São Paulo é uma locomotiva do país para retomar esse processo. Não está tão bem igual o senhor está falando. Não, está, do ponto de vista de gestão pública e de investimentos, o Estado está recuperando, refazendo todas as grandes obras que estavam paradas. Por exemplo, o metrô de São Paulo, a CPTM, o metrô tem obras lá de 1,5 bilhão, 1 bilhão e 800, 2 bilhões de reais, investimentos em obras que estão a todo vapor, começando a serem recuperadas, não tem obra parada mais em São Paulo. Então, ele fez porque tem capacidade de investimento, não é? Mas o senhor acha que ele vencendo esta disputa interna, ele emplaca? Olha, nós temos pesquisas internas e a situação do João Dória é a seguinte, ele tem uma dose de pessoas que têm restrições a ele. Rejeição muito forte. Ele tem por quê? Porque ele, num determinado momento, foi oposição ao PT. Não é? Quando foi candidato a prefeito de São Paulo, enfrentou o PT lá de maneira... passou por uma prévia também em São Paulo, depois uma prévia no governo do Estado para ser candidato. Agora ele apoia o Bolsonaro, né? Aí depois ele vai, se ele for candidato, ele chega recebendo críticas tanto do PT quanto do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, ele vai chegar ali exprimido entre Ao contrário, né, os Denise, dois polos, né? Eu vejo de maneira diferente. Veja, ele tem uma crítica de um grupo bastante ativo, que é o PT, né? E tem crítica de um grupo bastante ativo, que são os bolsonaristas, né? Esses dois grupos, que são muito ativos, parece que se transformam na grande maioria das críticas que ele recebe. E, na verdade, são dois guetos, duas posturas, duas posições bastante isoladas. Não é isso que as pesquisas demonstram, né? Hoje, por exemplo, as pesquisas demonstram aí um favoritismo do ex-presidente Lula. Como é que enfrenta? Denise, pesquisa hoje é um Pois é, o senhor falava das pesquisas internas, são diferentes? São diferentes, por quê? As nossas pesquisas internas estão mostrando o seguinte, o Dória está num processo de queda de rejeição e crescimento de intenção, tá? Você tem hoje
o Lula e o Bolsonaro disputando hoje em pesquisas. Tem muito recall Então, as nisso suas aí e pesquisas tal. internas confirmam a Mostram polarização. A polarização, confirmo. Confirmo. Mas o Dória crescendo e E diminuindo, essas pesquisas diminuindo a indicam rejeição. quem na Rejeição. frente, o Lula ou o O Bolsonaro? Lula. O Lula na frente, muito bem. Agora, veja bem. São pesquisas próprias, né, que Todas não podem ser divulgadas. Todas né? elas, não são Não divulgadas. pode porque não são registradas. Exatamente. Consumo próprio. Exatamente. Então tá, essas pesquisas confirmam mais ou menos o que está acontecendo. O que está na realidade aí das demais pesquisas que estão sendo mostradas. Mas o João Dória está num processo de queda. Então, você tem o Lula hoje disputado aí pelas pesquisas em primeiro lugar, tem muito recall disso, lembrança dele e tal. Bolsonaro E também em o Bolsonaro em segundo. segundo lá por 28%, 27%. Aí vem Aí o você Ciro tem Gomes. o Ciro na faixa de 8%, e aí você tem E meio o Sérgio embolado. Moro? Só para Porque o concluir. Sérgio Moro... Só para concluir. Aí você tem meio embolado aqui o Sérgio Moro, o Mandetta, o Dória, então mais ou menos na faixa de 5%, 6%. Agora, aí. muitas pesquisas apontam o Sérgio Moro ali já embolado com Ciro Gomes, empatado com Ciro Gomes na terceira posição. E Moro vem com uma situação parecida com a de Dória. Ele tem ali críticas de um lado e de outro, né? Os petistas odeiam ele, porque foi quem levou o ex-presidente Lula para a cadeia, e os bolsonaristas também não gostam, porque foi o ministro que disse: eu não vou deixar interferir na Polícia Federal, por isso, tchau, querido, estou indo embora, foi cuidar da vida. Como é que fica isso? Como é que está essa aproximação? Há uma aproximação com o Moro? É possível fazer uma chapa Olha, conjunta? Dória e Moro se dão muito bem, muito bem. Mas um não quer ser vice do outro, Não, né? O eu acho que próprio esse Moro momento, disse Denise, ontem numa entrevista que, olha, eu não cheguei para ser vice de ninguém e estou pronto para liderar esse processo da terceira via. Ou seja, ele já se colocou ali como pré-candidato à presidência da República e com um gás que deixou muita gente espantada. É verdade. Como é que vai ser essa aproximação aí, essa definição? Vai ter um candidato Como só ou sai todo mundo? Como nós estamos a 11 meses de uma eleição, que para quem conhece um pouco de política é uma eternidade, não é? Nós estamos na fase seguinte, os movimentos estão sendo feitos para lançamento dos candidatos. Eu acho que a decisão de domingo do PSDB, ela é fundamental para começar a decidir as candidaturas. A partir daí, é um processo de corrida contra o tempo. Todos vão se movimentar. Na minha opinião, como está meio embolado agora o Dória, o Mandetta, o Moro, etc. e tal, a partir do momento que a prévia do partido, domingo, escolheu Dória como candidato, eu não tenho dúvida. Em 60 dias, eu acho que o Dória já vai crescer, porque ele vai criar musculatura a hora que sair candidato. No momento que ele virar candidato, ele vai atuar no sentido de compor internamente, vai ter que ter um processo pessoal dele de trabalhar para fazer a composição interna. Isso vai acontecer, ele já fez isso em São Paulo, quando foi candidato a prefeito. O Bruno era adversário dele, o Bruno Covas, depois ele trouxe o Bruno para ser vice, quer dizer, ele vai fazer a composição interna. E a partir daí ele vai fazer uma composição também com outros partidos. E vou dizer uma coisa a você, Denise e Zé Maria. Em São Paulo tem uma boa composição política com outros partidos também. PMDB, PP, tem vários partidos que são hoje lá parceiros do governo de São Paulo. Isso é um movimento importante para você fazer conversas a nível nacional também. Portanto, esse é o processo que vai acontecer naturalmente. E eu não tenho dúvidas que em 60 dias o Dória será um candidato já brigando com o lugar do Ciro Gomes também. Eu tenho certeza disso. Essa é a minha opinião. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui com a gente. Nós voltamos em 2 minutinhos. Já tem muito assunto para a gente tratar aqui hoje. O que será de Geraldo Alckmin? O que ele vai fazer? Vai sair do PSDB? Não vai sair? E o presidente Jair Bolsonaro? Como é que entra nessa, uma vez que não quer saber do PL próximo de João Dória ou de Rodrigo Garcia, que é o candidato? Vamos tratar desses assuntos de 2022 e também as coisas que interessam diretamente para você. O que vai acontecer com a desoneração da folha de pagamentos. Não sai daí, a gente volta rapidinho, 2 minutinhos.